de Frente. Olá, sejam bem-vindos aqui a este programa que eu sei que você vai amar. Eu já estou muito bem acompanhada aqui no estúdio por eles, né? O Alfredo Scaff, o Tomé Abduch, o Marco Antônio e à distância e pertinho dos nossos corações, o André Pociúncula. Olha, muitos assuntos que nós vamos discutir aqui, tá? Política, comportamento, tudo que você adora aí e, claro, com muita opinião. Dê a sua aí também, participe, mesmo que seja à distância. O nosso primeiro, claro, é ele, que não sai aí das manchetes. Eu me refiro ao deputado federal condenado, descondenado, acusado, pouco defendido, o Silveira, Daniel Silveira. Ô, meu querido Scaff, temos novidades aí, hein? Temos novidades vindas da OAB, as questões que estão sendo tratadas em relação a ele como homem da lei. Como é que você tem visto aí esse panorama todo em relação ao Daniel Silveira? O panorama é mais ou menos o seguinte, né? Isso tudo começou muito errado lá na Câmara, que deveria ter pegado o processo para eles, né, com a autonomia do parlamento. Não haveria necessidade nenhuma de denúncia contra o Daniel Silveira, não cometeu crime nenhum, ele é imune, ele tem imunidade parlamentar. Então eu acho que esse foi erro atrás de erro. Isso aí acabou dando esse imbróglio todo, que acabou com um decreto presidencial, um decreto absolutamente constitucional. Aliás, ele é constitucional há 34 anos, viu, pessoal? Faz 34 anos que a Constituição existe. Agora nasceram, há uma semana atrás, uns 500 juristas dizendo que a Constituição está tudo errado, que o decreto, só porque o Bolsonaro foi ele que decretou, está tudo errado. Se fosse outro, não estaria errado. Então, eu acho aí que o Daniel está na CCJ agora, na verdade, uma forma de reconhecimento, todo esse sofrimento que ele teve. CCJ é muito importante, né, Liliane? Quer dizer, perfeito. Tudo passa por lá e eu acho que ele tem que desenvolver e mostrar um bom trabalho lá dentro. Tomé, você é um homem das obras, da construção. Começou aí, nós vimos que estava ruindo já o processo desde o início. Podia dar certo esse final? Ele tinha que estar com tornozeleira, não está com a tornozeleira? Olha, Eliane, é uma vergonha o que aconteceu com o Daniel Silveira. Houve uma inversão de valores com tudo que nós vemos no Brasil, que é o que indigna a população. Então nós vemos bandidos que assaltaram a nação brasileira, que realmente lesaram os cofres públicos, lesaram o país todo, sendo soltos aos montes, e o Daniel Silveira sendo preso por um crime de opinião, um crime que, até queria perguntar para você, Scaff, que é advogado, existe a nossa Constituição esse crime de opinião? Não existe, aí que tá, não existe tipificação para isso. Eles inventaram uma salada lá de tipos penais para dizer, olha, ainda vamos te colocar 8 anos de prisão para te prender de verdade, hein? Regime fechado. E a discussão não está no Daniel Silveira, nele propriamente dito, porque ele foi indelicado, ele foi agressivo, ele teve uma postura que eu não aprovo, não achei bom o que foi feito por ele. Apesar de ter lavado a alma do povo brasileiro, porque muitas vezes ele fala o que todos têm vontade de falar e não necessariamente isso vai acontecer. Aquilo é mais um desabafo onde o povo brasileiro tem visto essas aberrações nos últimos anos, todos os acusados e condenados da Lava Jato sendo soltos e o maior deles ainda com seus direitos de volta para poder se candidatar a presidente da República. Então é isso que indigna o povo brasileiro, está totalmente errado isso, e o decreto presidencial, no ponto de vista dos maiores juristas do Brasil, que já se colocou, que é o Dr. Ives Gana Martins, é completamente constitucional. Agora vamos ver o que vai acontecer, se eles vão esticar a corda ou eles vão entender que é importante seguir a Constituição, porque a população, mais do que ninguém, hoje entende o que realmente aconteceu no Brasil. Marco Antônio, você é um homem das leis, também você é advogado. Quer dizer, pela sua formação, cabe tantas interpretações à Constituição? Olha, Liliane, eu vou seguir aqui os relatores nesse aspecto. Não era um tema que deveria aí demandar tanta polêmica do ponto de vista jurídico. É um decreto que é uma prerrogativa que vem diretamente do artigo 84, inciso 12 da Constituição, do presidente da República, de editar um decreto concedendo graça a quem ele bem entender. E a graça foi estabelecida dentro exatamente dessa prerrogativa claramente objetiva do texto constitucional. O que existe aqui, o Scaff e o Tomé Abduch falaram muito bem, é uma tentativa da esquerda de tentar conturbar o processo todo para criar essa espécie de jogo de narrativas, né? A gente vê uma dinâmica constante de narrativas de um lado existe uma ameaça à democracia, uma ameaça sempre subreptícia, uma ameaça velada. Ela está no discurso do Bolsonaro, ela está no discurso do Daniel Silveira, ela está escondida, mas a qualquer momento pode vir à tona.
e eles querem incutir esse perigo, né, essa ameaça que, segundo eles, é iminente, na população. Esse medo, esse receio na população, de maneira assodada, inclusive utilizando os meios de comunicação para isso. Isso acontece desde o momento da campanha do Bolsonaro à presidência da República até o presente momento. A grande diferença é que esse discurso da ameaça, ele foi incorporado agora por ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo, né? Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Eles têm utilizado qualquer tipo de manifestação, e a gente pode concordar que a manifestação ela é repreensível, ela é de mau gosto, mas liberdade de expressão é isso. É você lidar com pessoas... Não, e sobretudo um parlamentar, né? Ele está lá para isso, né? A gente tem comunista no Congresso Nacional. Exatamente. Quem defende o comunismo... Exatamente. Eu não canso de falar isso. Quem defende comunismo, quem defende um partido comunista, de alguma forma está respondendo aí por mais de 200 milhões de pessoas mortas no século XX de regimes comunistas e que até hoje matam gente. Então... É uma coisa. Vamos para Brasília, então. Hipócrita. Vamos para Brasília para saber como é que está a temperatura aí, André Porciúncula. Assim, eu acho engraçado porque os amantes abstratos das instituições deviam estar aplaudindo o presidente da República. Essas pessoas esquecem que a presidência da República é uma instituição e, como tal, exerceu os seus papéis inerentes e suas competências constitucionais exclusivas para lidar dentro do jogo institucional aquele equilíbrio de pesos e contramedidas entre os poderes, né? Então, vocês que se dizem assim, os baluartes da representatividade institucional, deveriam aplaudir euforicamente o presidente da República por corrigir um erro, uma absurdidade jurídica, uma aberração jurídica sem tamanho e conseguir trazer o equilíbrio de volta aos poderes, né? Algo que o Poder Legislativo deveria ter atuado. Coube aí à presidência da República, o chefe do Poder Executivo, a pacificação das instituições. Então, vocês aí que falam tanto, que defendem as instituições e defendem as instituições, deveriam aplaudir o presidente da República, porque o que ele fez foi um papel de apaziguamento. O que é curioso é que em 2017 nós tivemos os ministros, né, vieram a público e deram a sua opinião em relação ao indulto. Quer dizer, todos, unânime, disseram que é válido, independente, é indiscutível esse instrumento quando usado pelo presidente. E agora, em 2022, nós vemos várias alegações, argumentos. O que mudou, Scarf? Eu gostaria de abordar o seguinte, olha, muita gente fala assim, o processo foi isso, o processo foi aquilo, a vítima foi o juiz, foi o principal voto, que é o do relator, o inquérito deveria ter sido feito pela Polícia Federal. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que todo esse procedimento anterior foi totalmente equivocado. Mas vamos imaginar o seguinte, foi tudo certinho. Foi tudo maravilhosamente correto, ele foi condenado corretamente, o crime aconteceu, existiu o crime, mesmo assim. A prerrogativa do presidente não importa o que aconteceu antes. A prerrogativa presidencial é de perdoar, é de fazer o esquecimento daquele fato. Aí as pessoas falam assim, mas então ele está inelegível porque só comutou a pena. Negativo. Se você comuta o principal, você comuta também o acessório. Então isso é uma coisa que qualquer criança sabe. Olha, quando você pode mais, você não pode o menos? Pode. Quando você pode o menos, você pode o mais? Não. Então, mas agora o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que tudo aconteceu nos estritos limites legais. Mesmo assim, o decreto presidencial vai ser julgado nas urnas. Ele é ato político. Ele é, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, e eu respeito essa frase, é o check and balance dos poderes. Ele usou muito bem essa frase. Isto é, o mecanismo de freios e contrapesos. E detalhe, né, Liliane? 34 anos que a Constituição existe. Parece que a Constituição foi promulgada no mês passado. E nas ruas, Tomé? Como é que você sente então, isso, povo? Esse é o ponto importante, que nós estamos aqui com 2 advogados na mesa colocando uma opinião clara, jurídica. Agora, vamos sentir a população na rua. Nós vemos as pessoas chamando o presidente de genocida e nada acontece. Nós vemos muitos, artistas, pessoas conhecidas, dizendo que uma pena que erraram a facada. Então, estão fazendo aqui uma apologia à morte do presidente. E mais absurdos que a gente escuta todos os dias. Nada acontece. Nós vemos manifestações de esquerda colocarem fogo em bem, patrimônio público, depredando, brigando, coquetéis molotov, e nada é feito. Por que só acontece essa energia
quando as pessoas são da direita. Então é isso que faz o brasileiro ficar totalmente indignado. Então nós vimos a grande maioria dos acusados e presos da Lava Jato soltos, direitos adquiridos novamente, vão participar das eleições. E agora tem mais um outro ponto importante, que o decreto, conforme foi colocado agora, ele tira um pedaço do que foi colocado para o Daniel, porém, ele deve perder os seus direitos políticos. Assim, é um absurdo uma coisa dessa. Deve ou não deve? E aí você pega um Gedel Vieira Lima, com 43 milhões dentro do apartamento, vai lá se candidatar de novo. O Eduardo Cunha, daqui a pouco, vai ter o seu direito político de novo devolvido. E você pega todas essas atrocidades e absurdos que o brasileiro não aguenta mais. Então, assim, chegou um ponto que nós realmente precisamos parar, nos unirmos e fazer com que a Constituição, que é um dos maiores patrimônios da nossa nação, é a nossa Constituição, a democracia e a liberdade de expressão, elas sejam mantidas e preservadas. Mas quando vem uma bobagem proferida por um cidadão comum que não tem obrigação de dominar, né, o mundo das leis, a gente até perdoa. Mas quando a gente ouve algumas coisas vindo de togados, o peso fica muito maior, sim ou não, Marco Antônio? Na verdade, são excrescências, né, propaladas aí, difundidas de maneira constante. Isso é o que mais choca. Ministro do Supremo Tribunal Federal não deveria estar constantemente no ambiente midiático, no ambiente político. Ora, a função jurisdicional é uma função de inércia, não é uma função proativa. O que está acontecendo hoje é resultado de um movimento de ativismo judicial que vem ganhando fama aí na doutrina como uma espécie de neoconstitucionalismo, que é uma aberração jurídica. E agora eu acho... Como é que chama? Neoconstitucionalismo. Não, é o novo... Isso. O Barroso tem livro. O Barroso tem livro escrito com esse título. E, na verdade, o que a gente está vendo aí é um pós-constitucionalismo. Quer dizer, tem a pós-verdade, né? Então aqui é o pós-constitucionalismo. Constituição estilo livre. Vamos interpretar do jeito que a gente quiser, sem a letra da Constituição valer alguma coisa. Isso é ativismo completo. Sim, ativismo puro. E daí você vê, não só impropérios contra pessoas que têm aí uma imunidade formal e material no âmbito da Constituição, como até o que aconteceu com o Alan dos Santos. Então, você vê que a perseguição existe. E eles estão mostrando que o que mais me deixa pasmo é eles não enxergarem que existe limite ao poder que eles possuem. A liturgia do cargo foi completamente perdida por ministros do Supremo Tribunal Federal. E você vê que é um movimento corporativista quando 10 ministros votam, né, em cima de um processo que foi errado. Totalmente nulo. Nós temos uma questão muito importante, que é a forma como os ministros são indicados. Vamos imaginar o seguinte... que agora reeleja-se o presidente Jair Bolsonaro, ele indica mais 2 pessoas. Ele faz um novo sucessor que vai vir após ele. Vamos dizer que ele fica mais 2 mandatos. Ele praticamente trocou o Supremo Tribunal Superior Federal inteiro e vai ter um direcionamento ideológico dentro do Supremo Tribunal. Isso não pode acontecer. Hoje a gente imagina que possa ter um presidente coerente. Agora imagina se entra um presidente que resolve usar aquilo para a extrema-direita. Também está errado. Tá errado. Então é um erro que está acontecendo, que é um erro de base, de como é feito tudo isso. Ô André, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tá bom? A impressão que a gente tem é que o fato do presidente estar se expondo, né? Ou ele recuou muitas vezes, e o povo até cobrou isso dele, e agora ele foi contundente, né? Ele assinou o indulto. Me parece que a Câmara e o Senado estão assistindo, estão como espectadores. Qual é a sensação que você tem em relação a esse fato? Assim, primeiro eu queria pontuar que o processo não está errado, certo? O processo de escolha é legítimo. O juiz da Suprema Corte não tem que ser um juiz técnico. A tecnocracia não pode dominar o ambiente constitucional. O juiz da Suprema Corte tem que ser realmente uma escolha política. O problema é que foi viciado o processo de escolha. E aí eu venho para a sua pergunta. O Senado, que deveria fazer esse contraponto e fazer de fato uma avaliação política da indicação do Poder Executivo, não o fez. Por quê? Porque foi comprado. A gente viu os escândalos petistas de compra do Congresso Nacional, tanto a Câmara de Deputados como o Senado, e vimos que o processo de escolha política desses cargos, não só do Poder Judiciário, mas de uma forma geral da burocracia não eleita, foi completamente viciado. Então não é que a forma está errada, é que houve uma corrupção deste processo.
a corrupção deste processo e inviabilizou. Mas eu sou completamente contra a ideia de que a gente tem que começar a trazer juízes de carreira, concursado, como se a tecnocracia burocrática não eleita fosse a melhor coisa do mundo. A gente viu na pandemia aí como essas pessoas são capazes de cometer arbitrariedade. Mas é precisa essa formação. Eu acho que é necessária também, não pode ser excluída. Posso fazer um parênteses claro. aqui? Eu concordo com o André no seguinte sentido. A gente tem que moldar as instituições republicanas de acordo com a natureza humana. A gente não pode criar um poder como o do Supremo Tribunal Federal, um órgão de cúpula do Poder Judiciário, sem o devido freio e contrapeso. Então você tem o Senado, que não exerce. Você tem o Instituto da Graça, que foi exercido agora. É uma maneira de você frear desmandos arbitrários e essa perseguição judicial. Agora, de fato, o que deveria ser feito, do ponto de vista jurídico, seria uma reforma mais ampla, tirando a natureza originária para propor ação no Supremo Tribunal Federal. O que acontece hoje, que está dando todo esse poder para os ministros do Supremo Tribunal Federal? As ações do controle concentrado que permitem que partidos nanicos, tipo Rede, PSOL, PCdoB, consigam entrar direto no Supremo Tribunal Federal logo após a edição de um decreto por meio de ADPF, a edição de qualquer tipo de política pública no Rio de Janeiro contra traficante, por exemplo. Você tem a DE, a DC, a DO, tem várias ações desse controle concentrado. E agilidade, que dão esse superpoder para o Supremo Tribunal Federal. Então, é difícil falar isso, porque às vezes o pessoal não entende que é mais técnico, mas o problema está nessa alta concentração de poder subjetivo na mão deles, porque a Constituição é muito subjetiva pelo fato de ser ampla. Perfeito. Olha, vamos para o nosso... Você quer falar, André? Pode falar. Eu queria só contribuir. Se a gente também puder tirar a concentração dos presidentes da Câmara e do presidente do Senado de poder fazer o exercício do impeachment e trazer para o colegiado da Casa, independente da vontade dos respectivos presidentes, conseguiríamos dar um contrapeso realmente popular para as avaliações e análises do desempenho dos ministros do Supremo, entendeu? Então, acho que a gente também precisa rever a concentração de poder em cima desses presidentes. Olha, eu já vou passar para o próximo assunto, mas eu preciso dizer uma coisa. É condição sine qua non. Nessa próxima eleição já, porque nós sabemos que os partidos explodiram, nós temos outros partidos que estão chegando, que estão ocupando o lugar do PSL, que era um dos maiores, junto com o PT, naquela casa. É condição sine qua non que os indicados à presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, eles tenham mais do que conduta ilibada, que a gente esperava do outro poder também, em todos a gente espera essa mesma posição, né? Que eles não tenham nenhum rastro com o outro poder que possa exercer pressão caso eles tenham que tomar decisão, porque é vexatório o que nós estamos acompanhando por parte do presidente do Senado e por parte também do presidente da Câmara. O que a gente espera mais do que nunca é que eles só façam uma coisa que seria tão simples para governar e ajudar a governar esse país e viver em convivência. Seria o quê? Seguir a nossa Constituição. E que, queiram ou não, o presidente o faz com maestria e mostra realmente que ele não sai tão falada, né? 4 linhas. Vamos seguir para o próximo assunto. Tem terceira via ou não tem terceira via? Tem o Projeto União, porque fizeram lá, né? DEM com PSL, e aí ficou um partidão, e aí não tem o candidato. Tem ou não tem, André Pociúncula? E aí, vem o Bivar ou não vem? Porque o Moro já foi embora, né? Eles foram flagrados aí, fazendo reuniões aqui, né, em Brasília, dizem as más línguas que eles estão tentando aí definir um candidato fake. Eles sabem que isso aí é só teatro, eles não têm nenhuma chance real de eleger ninguém, isso é só um teatrinho para justificar fundo partidário, eleitoral, dinheiro público em campanha. A verdade é que ninguém leva a sério a suposta terceira via, né? Quanto mais uma terceira via comandada por Bivar, pelo amor de Deus. E aí, não vai vir a Simone Tebet? A Simone Tebet disse, não, Tomé, ela já afirmou, não vou ser a cauda, não, quero ser cabeça. E aí, tem chance ou não? Não temos terceira via no Brasil. A grande realidade é que nós vamos ter novamente uma eleição polarizada, representada à direita pelo presidente Bolsonaro e à esquerda, quem sabe, pelo Lula, né? Porque a gente não sabe direito se ele vai realmente encarar essa eleição, uma vez que ele não pode andar nas ruas. Isso é uma coisa que a gente não consegue compreender, como que um candidato à presidência da República parece, né, segundo todas as pesquisas, ter a grande maioria dos votos da nação, que não consegue andar na rua, que não consegue fazer uma live com mais de 1.000 e poucas pessoas. É inacreditável. E vamos ter que aguardar. Vai ser uma eleição polarizada, não temos terceira via, e é o momento da população escolher um lado. Não dá mais para ficar em cima do muro. Marco, o que você acha? Alguém ali tem chance de cabeçar a terceira via ainda?
Eu vejo que a terceira via, o pessoal tá que nem barata tonta aí. Boa. É uma espécie de sede de poder. Então, todo mundo quer poder. E todo mundo deixa claro isso. A gente viu no PSDB, o Dória, Eduardo Leite, aí vem a Simone Tebet, aí vem o Bivar. Ou é jogadinha política para eles criarem algum tipo de aderência nas mídias aí, algum tipo de projeção midiática, para depois negociar uma outra posição, para depois negociar algum cargo e o negócio ir se ajeitando em alguma medida. Agora, o que me deixa mais transtornado com esse negócio de terceira via é o discurso, aquele discurso mambembo, aquele discurso meio bobo de... eu não sou nem para esquerda nem para direita, eu sou para frente. Marina Silva falava isso constantemente. Beijo, Marina Silva. E era tão ruim esse discurso que... O que é? Você não é esquerda nem direita. O que você é, Alfredo Scaff? Você não é nada. Porque o espectro ideológico, ele é dividido em dois polos, sim. Não tem posicionamento. Não existe. Você pode ser mais libertário, mais liberal, você pode ser um comunista raiz, você pode ser esse comunista mimizento de YouTube. Você escolhe teu espectro aí, o teu grau. Agora, veio o Dória falar recentemente, né? Eu sou um liberal social. Aí o pessoal começa a inventar novas definições que simplesmente não existem, e a população também enxerga que esse papo é bem furado, né? Agora ele veio, inclusive, elogiar, falar que respeita o Lula, mas não respeita o Bolsonaro. É isso que eu não entendo. Quer dizer, você vai do céu ao inferno numa velocidade... Mas olha, por quê? Porque ele quer antagonizar só com o Lula. Ele acha que ele vai ter algum tipo de proveito político desse discurso. É incompreensível alguém respeitar o Lula. Vocês me desculpem. O Lula assaltou a nação brasileira. Isso não sou eu que estou falando. Foram as decisões da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, desembargadores de Brasília. E ele não foi perdoado pelos seus crimes, né? Colocaram ele para poder estar novamente elegível. Então, assim, você falar bem do Lula num país onde nós temos tantas pessoas miseráveis, onde se utilizaram da simplicidade, da pureza do povo brasileiro para assaltar a nação, é uma coisa que, para mim, assim, não faz sentido. O Dória acabou com a carreira dele. Ele não é mais hoje nada, porque ele não é respeitado nem pela direita, nem pela esquerda. Ele tenta encontrar um caminho para tentar trazer para o lado dele uma geração que foi aculturada durante o período do PT, para ver se realmente ele pode ter aí alguns 2 ou 3% dos votos. Mas isso não vai acontecer, porque todo mundo cansou já do discurso dele e de toda essa ladainha que se fala, desse mimimi que ninguém mais aguenta. Liliane, esse negócio de terceira via é um grande alerta para essa conjuntura política de 35 partidos no Brasil. Porque o que é 35 partidos? Estados Unidos também tem muitos partidos, mas você só tem deputados e senadores de 2 partidos. Então o que acontece? Primeiro que lá não tem esquerda. Essa que é a grande verdade. Não adianta falar que os democratas são de esquerda. Isso não existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de direita completamente para frente, desenvolvimentista. Agora, o que está acontecendo no Brasil? Aqui nós temos que ser levados, Tomé, ou você é governo ou você é oposição. É isso aí. Não tem jeito. O que está mostrando a terceira via? Esses caras estão perdidos, eles não são governo, não querem se colocar como oposição com alguém que é oposição, que é totalmente contrário à linha de pensamento do presidente da República, e eles ficam gravitando numa coisa que se chama eu não tenho missão, eu não tenho propósito, o que eu quero é ter candidato na marra, para dizer que eu sou terceira via. Mas terceira via do quê? Você é oposição ao governo ou você é governo? Então, esse recado é muito importante para o parlamento, que nós não podemos ter no Brasil 35 partidos, porque aí você vai ter centrão o resto da vida, você nunca vai ter um governo de verdade, e você nunca vai ter oposição de verdade. Mas aí nós temos um nanico lá que faz um barulho danado, né, André? O nanico lá, o Rede, tem portas giratórias para o outro poder. E ele incomoda bastante, sim ou não? Incomoda, mas antes até de falar isso, eu queria só fazer uma observação. Eu queria discordar aqui do Cário Scaff, porque dizer que nos Estados Unidos não há esquerda soa não verossímil, né? Na verdade, a esquerda brasileira repete por mimetismo, por mímica, todo o processo de construção ideológica da esquerda americana. E o Partido Democrata é um partido que aclopa em sua estrutura ideológica todo o espectro político da esquerda. Então, temos a esquerda radical, tipo o PSOL deles, dentro do Partido Democrata, até essa esquerda que a gente chama aqui de PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, de gravatinha borboleta e sapatênis. Então, dizer que nos Estados Unidos não há esquerda é uma análise equivocada da realidade.
Na verdade, eles são grandes produtores da ideologia de esquerda em âmbito mundial, né? E aqui o sujeito como Randolph é apenas um desses sujeitos que repetem por mímica toda aquela histeria coletiva da esquerda americana que o Partido Democrata acaba encarnando. André, deixa eu te falar uma coisa. Lá nos Estados Unidos não tem esquerda, sabe por quê? Porque o país é em primeiro lugar. Você coloca no colo de um democrata um problema do país, ele e o republicano fazem a mesma coisa. Aqui não. Aqui a esquerda não quer saber do país, quer saber do próprio poder. Luta pelo poder para se perpetuar no poder. Isso. Essa que é a diferença. Lá, o país em primeiro lugar. Então, todos eles são para frente, são desenvolvimentistas. Essas bobagens que os democratas falam lá, cai essa retórica em uma semana. Ninguém liga para isso. Aí eu vou me unir aqui ao André. Vamos lá, tô gostando. Eu acho que os progressistas americanos são perigosíssimos. Eles criam um ambiente cultural propício para emanar. São sorrateiros, né? E eles emanam esses vieses malucos de hipersensibilidade, politicamente correto. Ideologias. Hoje, questões relacionadas não só ao plano econômico, ao clima. Todo esse monte de porcaria que a gente vê transmitido aqui no Brasil começou lá. É mimetização, é cópia mesmo, é Ctrl-C, Ctrl-V. As pautas, os debates, as loucuras que a gente importa deles vêm da esquerda americana. Bernie Sanders, a AOC. Nossa, tem um monte, inclusive os democratas que estão no poder. E eu concordo no seguinte: o projeto de poder da esquerda brasileira é o mesmo do projeto de poder de todas as esquerdas. É o poder pelo poder. Exatamente isso. Eles estão muito mais preocupados no Estado avançar sobre o cidadão de maneira completamente autoritária. Eles têm muito mais uma defesa do coletivismo em detrimento do indivíduo. Isso eu concordo plenamente. E a esquerda brasileira também está de parabéns porque ela copia a esquerda americana nesse aspecto fundamentalmente. A nossa não é mais violenta? A sensação, a impressão que eu tenho, a esquerda americana é muito violenta. Eu fico preocupada. É que a nossa é o seguinte, ela está enraizada no ambiente universitário, mas também nos Estados Unidos está, no ambiente universitário, no ambiente jornalístico. Eles são mais sofisticados, né? A nossa tem aquela galerinha da Piauí, tem o pessoal lá que são um pouquinho mais intelectualizados, que querem dar essa impressão de que são mais intelectualizados. Mas isso, vou te falar que é igual, viu? Você vai na França, você vai nos Estados Unidos. Mas dá pra defender Lula, eu concordo com um pouco de cada um. No meu termo. Nos Estados Unidos, quando há algo importante a ser votado, tanto a direita quanto a esquerda vota a favor do que é o melhor país. Isso não tenha dúvida, isso acontece. Então você concorda comigo nesse ponto? Eu concordo em partes com você, não tenha dúvida nesse ponto. Agora, em contrapartida, realmente existe uma esquerda lá forte, atuante, que se utiliza do racismo, da diversidade dos indivíduos, quando se fala de relação à parte sexual. Quer dizer, eles causam uma coisa muito complicada nos Estados Unidos e que sim se propaga pelo mundo todo. Hoje nós vemos, por exemplo, quando você fala na Califórnia, você pode entrar lá numa loja da Walgreens e colocar dentro de uma sacola até R$900 e sair andando, porque eles não consideram que aquilo é um crime, $900, que aquilo não é considerado crime. Onde já se viu isso? Isso é um absurdo. Roubo é roubo. Então, assim, eu concordo um pouco com cada aqui. Mas os Estados Unidos, nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, eles vão perder essa hegemonia nos próximos anos exatamente por conta de tudo isso. Porque sempre foram um país conservador, um país com religião, um país liberal na economia, e a gente começa a perceber aí grandes indícios de uma mudança e a gente vê as fraquezas do atual presidente e o que está acontecendo no mundo por conta do homem fraco que não tem postura para segurar aquele país e o mundo todo que hoje se espelha nos Estados Unidos. Agora me ajuda a entender isso aqui. Nos Estados Unidos aconteceu um episódio que chamou a atenção, deixou todos nós aqui estarrecidos. O fato de um homem que a vida inteira se mostrou, né, como marca o PSDB apoiar, agora se tornar vice do Lula? Alguém na história do mundo conhece um fato como esse, o Alckmin apoiando Lula? Eu quero saber, André, você sabe de alguma história dessa? O pessoal ficou até calado. Está todo mundo em silêncio, está sepulcral. Não temos nem força para responder isso. Alguém sabe de algum fato parecido com esse? Eu conheço algumas histórias dessas. A gente tem que entender que dentro da ideologia de esquerda não há um projeto dogmático essencialmente ideológico. Há um projeto de prática revolucionária. E a prática revolucionária é sempre adaptável para o que for de melhor interesse do momento. Então vamos trazer um pouquinho aqui para o cenário da Segunda Guerra Mundial. O Stalin e o Hitler eram duas vertentes da esquerda, né? O Stalin representando
ali o comunismo e o Hitler representando o nacionalsocialismo alemão, duas vertentes de esquerda totalitárias estavam ali tentando fazer um pacto de não agressão e de colaboração. A realidade dos interesses da prática revolucionária de cada país mudaram e eles correram cada um para um lado e tornaram-se inimigos. O próprio Lenin acabou sendo morto pelos próprios comparsas. Então, a história comunista está recheada desses pactos e traições suscetíveis, porque não é um dogma essencialmente fechado. O comunismo é um projeto de poder, né? E como projeto de poder, o que lhe atender melhor naquele momento, eu vou aceitar. Então, o Teatro da Tesoura, encarnado aí por anos, desafios aqui no Brasil, foi colocado de lado porque o projeto de poder agora exige que o candidato mais popular, que é o presidente da República, seja enfrentado de todas as formas possíveis. Então, eu acho que ele está recheado de exemplos iguais a esse na história da esquerda internacional. E eu acho que o ponto, concordando com o André nesse sentido, o ponto que mais gera, para mim, pelo menos, do ponto de vista acadêmico e até lógico, mais indignação com relação a essa pseudo-terceira via é a desonestidade intelectual. Exatamente. Porque você vê nitidamente que a pessoa que quer assumir essa proposta, o projeto, ela está se colocando uma espécie de eu corto para cá, corto para lá também. E esse movimento de polarização no mundo, ele aconteceu porque as pessoas estão cansadas desse político estilo FHC, o antigo Serra ou Alckmin, que fazia esse discurso jogando para os dois ladinhos. Ele fala, não, eu quero convicção com um lado. Como é que você se assume? Você é um socialista? Gente, Lula criticou o politicamente correto e defende piada com nordestino. O mundo está chato pra ser pipipipipi. E aí? Era o que mais batia no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem aquele jeito descontraído de falar, Tomé, né? Ele fala pro povo, do jeito do povo. O que você acha do politicamente correto? E vindo agora, sobretudo, do Lula. O Lula a gente pode esperar qualquer coisa dele. O mundo tá chato faz tempo. Você não pode mais brincar com uma pessoa. Você não pode ter um amigo que você ama, que tem uma cor de pele diferente da tua, e você chamar ele de alguma forma um pouco diferente, que pra você é carinhosa. Você não pode ser um italiano. Ele falou italiano, pode ser depreciativo. Então você concorda com o Lula, que o mundo tá chato? O mundo tá chato faz tempo já. Isso foi causado por quem? Pela esquerda. A esquerda tentou de todas as formas afastar, desunir as pessoas, criando essa situação de nós e eles e causando tudo que a gente vê no Brasil, essa polarização que faz mal para todos. E aí eu pergunto, o que é esquerda e o que é direita? Quem sabe direito o que é esquerda e o que é direita? Quem tem um pouco mais de cultura pode até compreender, mas aqui no Brasil, ser de esquerda é o quê? É ser a favor do meio ambiente? Eu sou de direita e sou a favor do meio ambiente. É ser a favor de ajuda aos menos favorecidos? Eu sou de direita e sou a favor disso tudo. Então, assim, é muito complicado o que se ocasionou no Brasil. O que se deve levar em consideração hoje é a importância de nós unirmos o Brasil, de nós nos respeitarmos. Nós somos um país onde árabes e judeus sentam na mesma mesa, onde todos nós temos amigos de todas as cores, onde nós nos amamos, onde nós nos respeitamos. Eu me recordo quando eu era mais jovem, eu sempre ouvi Elton John, Queen, Legião Urbana, Renato Russo. Nunca foi comentado qual era a opção sexual, o direcionamento sexual dessas pessoas. Nós simplesmente amávamos. Esse era o país que a gente vivia, onde nós éramos uma única e só nação e nós tínhamos respeito um pelos outros. A esquerda virou tudo isso de ponta cabeça. Então tá muito chato tudo isso. Mas sabe por quê, Tomé, que eles viraram de ponta cabeça? Porque eles não têm nenhuma missão. Eles têm que inventar esse submundo da discussão que você acabou de dizer. E mais uma coisa, Tomé, o cara que está passando fome, pergunta para ele se ele é de direita ou de esquerda. Pergunta para o cara que está na fila da SUS numa cirurgia eletiva se ele é de direita ou de esquerda. Pergunta para o cara que está desempregado se ele é de direita ou de esquerda. Então é essa que é a grande verdade. O que o Tomé falou tem absoluta razão. A gente precisa de gestão, gente. A gente precisa de governo que gaste bem o dinheiro. Nós que pagamos todos eles. Essa que é a grande verdade. Então, esse submundo de discussão é para dizer o seguinte, olha, não se preocupa não, aquele 2 trilhões que sai do seu bolso, que determinados alcoólatras querem ser o gerenciador do seu dinheiro, é normal. Não, não é normal. A gente tem que ter gente de bem no governo, a gente tem que ter gente capacitada. O Brasil é um país continental. O Brasil não é um país pequenininho, não é uma ilha. Então, nós precisamos enxergar o tamanho do país, o tamanho da nossa responsabilidade perante o mundo. Olha só, a diretora da OMC esses dias, para a questão da alimentação, disse o seguinte, sem o Brasil, o mundo passa fome. Exatamente. Então é isso que a gente tem que focar. Agora, André, é bem verdade que divide, né, para poder dominar.
E essas pautas aí do politicamente correto, elas nasceram e cresceram com o povo da esquerda, né? Que ficou patrulhando tudo que acontece na sociedade, sim ou não? Não tenho a menor dúvida. Pena que a indignação aí não passe de simulação de um sociopata, né? O Lula não está realmente indignado com o patrulhamento do politicamente correto. No momento, ele usou o discurso porque ele convinha, né? Outro dia, ele estava reclamando aí do presidente da República porque fez uma brincadeira com o assessor dele, que é nordestino. Eu, particularmente, sou nordestino, não vejo nenhum problema com esse tipo de coisa. Eu acredito que, inclusive, censurar o humor é a forma através da qual a esquerda consegue viabilizar a crítica, né? Porque o satirista é um crítico eficiente. E aí, nesse aspecto, eu vou de novo discordar aqui um pouco do Scaff. O sujeito lá na ponta, o homem comum, que eu chamo, pode não ser de esquerda nem de direita, ele pode até nem estar nem aí para isso, é normal, ele tem milhões de outras preocupações, mas a verdade é que essas ideologias impactam fortemente na vida desse sujeito. E se ele não compreende, e se ele não entende como essa ideologia impacta em sua vida, ele nunca vai conseguir fazer uma mudança significativa no cenário político nacional, né? A gente pode dizer que eu quero gestores, eu quero pessoas bem intencionadas, mas de boa intenção o inferno está cheio. E não há nada mais perigoso que um cara com mau ideal e recheado de boa intenção, porque é um cara convicto naquelas coisas ruins. Então a gente tem que ter essa preocupação de que tipo de estrago esse politicamente correto está causando nas relações interpessoais dentro de uma sociedade. Mas é justamente isso, André, justamente essa questão de ideologia, de politicamente correto, que distrai as pessoas para que elas digam assim, eu acho o governo bom, porque o governo foi satisfatório, ele fez aquilo que prometeu, ele melhorou a minha vida, ele melhorou a vida de todos. É essa que é a grande questão, né? Não precisa ter ideologia para julgar o governo. O governo a gente julga pela gestão. Se ele melhorou, se ele diminuiu o tamanho do Estado, se as pessoas ganharam mais dinheiro. É isso que a gente precisa. Se aumentou a renda per capita, se a classe média ficou mais forte, eu acho que todas as pessoas têm total capacidade, desde a pessoa que não tem estudo à mais estudada, de perceber se o governo está bom ou não. Mas a gente viu um avanço muito grande, Marco Antônio, sobretudo nas escolas, no que diz respeito às ideologias. E o que a gente só gostaria, enquanto mãe, né, que eu sou e você que está me ouvindo, e pais que nós temos aqui à mesa. Você tem filho já? Não. Ô, André, você já tem filhinho aí, não? Hã? Nasceu ontem, inclusive, viu, Miguel? Opa, parabéns. Deus abençoe, Deus abençoe. Então vai ficar também muito preocupado com esse assunto. Sim. O que a gente espera das escolas, que eles tenham ensinamentos, né, pedagógicos e para enfrentar o mundo. A educação é por conta dos pais. O que a gente está vendo é uma inversão muito grande. E, sobretudo, quando vem do Lula essa história de que o politicamente correto está muito chato, a gente também acha estranho, porque ele é uma liderança dessa esquerda que promove tudo isso. Mas parece que ele não reconhece onde ele está. Aí, nesse ponto, eu tinha até comentado sobre isso antes aqui na Jovem Pan. Existe sim uma notória dissimulação. O Lula, ele fala, em algum momento ele vai falar cortando para turminha do Alckmin, sei lá, aquele social-liberal, como diz o Dória. Ele vai cortar para esse pessoal fazendo um discurso não tão socialista, outra hora ele vai fazer um discurso defendendo o MTST como protagonista do Ministério da Habitação, do futuro governo dele, pretenso governo dele. Então, ele molda, ele tem essa cara de pau de falar aquilo de maneira totalmente oportunista e de modular o discurso como ele bem entender e sempre fazer uma coisa que eu estou acostumado com o professor de esquerda fazendo em debate público, que é: não foi isso que eu quis dizer, você está me distorcendo minhas palavras, não é bem assim, na verdade o que eu quis dizer foi... E daí ele vem e transforma aquilo que ele falou em outra coisa. Então, é uma tática normal para você manipular as pessoas e ele faz isso de maneira exemplar. O Lula é um ótimo manipulador de pessoas e quem cai nessa espécie de teatrinho patético que ele faz é que me deixa perturbado. Então, esse pessoal que acha que ele tem algum tipo de moderação, não tem moderação nenhuma. É socialista com um projeto socialista de poder. Com relação ao politicamente correto, de fato, a gente tem que se preocupar porque ele aposta no tribalismo com base no vitimismo, que é o principal ingrediente desse tribalismo. Então, é a pirâmide da opressão. Quem é mais oprimido na pirâmide da opressão? Aí façam suas apostas e que comece, né, o esgarçamento do tecido social. É isso que eles querem. Exato. Porque daí entra com o Estado resolvendo todos os problemas dessa convulsão social que eles criam
e de maneira completamente eficiente. Isso está acontecendo muito bem nos Estados Unidos. Você tem em Yale, Universidade de Yale, estudantes tentando restringir palestras falando que estão agindo em defesa da liberdade de expressão. Palestras que acontecem lá de conservadores. Então, em Yale, nos Estados Unidos, saíram de lá não sei quantos justices da Suprema Corte americana. Então, é preocupante, sim. Se isso acontece num ambiente universitário tão elitizado como Yale, pode acontecer e acontece em todos os lugares no plano educacional do mundo. A estrutura está meio complexa, né? A gente esperava, pelo menos, que pessoas que alcancem um patamar intelectual desse para estar numa universidade dessa tenham, no mínimo, um pouquinho de discernimento, de embasamento para saber o que é uma coisa e o que é outra. Gente, o discurso agora, inclusive, deles mesmo, né? Que ser bilionário não é uma coisa legal. Vocês viram isso? Eles estão agora de olho no Elon Musk. Elon Musk. Não é? O Elon Musk. Eles estão de olho no Elon Musk, dizendo que como é que pode esse homem tomar conta de uma rede social sozinho. Você comemorou ou não, Tomé? Você é ativa lá no Twitter? Eu sou ativo no Twitter, eu comemorei muito, não tenha dúvida, porque o que ele coloca é o que todos querem, que é a liberdade de expressão, que é você poder falar o que você pensa, sem ter que pensar se eventualmente alguém não vai gostar, se alguém vai te julgar por conta disso. E é isso que nós precisamos. Hoje, infelizmente, nós não podemos mais ter nossa liberdade de expressão. Tem coisas que não pode falar. Se você falar que discorda de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem medo de acontecer alguma coisa contra você. E olha só, eu não falei mal do ministro do Supremo Tribunal Federal e nem da instituição. Eu falei em discordar de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As pessoas estão começando a se calar por medo. É isso que nós queremos. Às vezes, hoje, quando você posta alguma coisa diferente, que alguém não concorda, normalmente da esquerda, a sua rede é derrubada e você perde o seu direito de expressão. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? Aí você pega o Elon Musk, um homem que é um empreendedor nato, que é um exemplo. Somente em uma das suas empresas, que é a empresa de carros elétricos, ele tem mais de 90 mil pessoas trabalhando. Você pega a empresa que constrói os foguetes, que é a SpaceX, ele tem mais de 12 mil funcionários. Ele gera riqueza. Ele é um homem que é totalmente liberal, a favor de você poder fazer com que as pessoas cresçam. E como você faz uma pessoa crescer? Dando oportunidade, dando renda, dando trabalho, dando conhecimento. Essa pessoa, quando ela passa a ganhar mais, ela consome mais, ela vai mais no supermercado, ela viaja mais, ela gira a indústria, ela gira o distribuidor, ela paga mais imposto. É isso que faz um país se desenvolver e crescer. E é exatamente isso que eles querem acabar. Por quê? Quando a pessoa é mais pobre e frágil, é muito mais fácil de você entrar com aquele discurso que eles estão acostumados há muitos e muitos anos, que destruiu a grande maioria dos países no mundo. André, aquilo que a gente desconfiava, que era ali a mexidinha nos algoritmos, parece que está sendo confirmado, né? Porque bastou ele comprar que algo de muito especial aconteceu ali, que inclusive o povo da direita, os conservadores, de uma hora para outra ganharam um monte de seguidores. Foi o seu caso também? Vou aqui contar, inclusive, uma coisa de bastidores do governo, um break news. Opa! Foi o caso, eu, por exemplo, ganhei 40 mil seguidores em 2 dias, foi um aumento exponencial, mostrando que havia, sim, uma prática de shadowban que não era admitida pelo Twitter. Eu fui um dos que colaborou com a MP da liberdade de expressão que o presidente da República apresentou, que o Rodrigo Pacheco irregularmente devolveu, né? Não aceitou. Um dos pontos que eu contribuí foi justamente o controle do algoritmo, né? A exposição da rede social para explicar como o processo do algoritmo influenciava no alcance ou diminuição de alcance dos seus usuários, porque aqui era uma relação de consumo, né? E todas as redes sociais gritaram absurdamente porque não queriam revelar o algoritmo delas. Porque, óbvio, é através do algoritmo que eles realmente praticavam essa censura velada, né? Que a gente chama de censura na sombra. Eu não preciso tirar você, de fato, da rede social. Eu só não deixo que sua voz alcance todos. Então, bastou o Elon comprar aí o Twitter, que se bloqueou a possibilidade do funcionário do Twitter mexer no algoritmo. Isso gerou um crescimento exponencial para todas aquelas autoridades e personalidades públicas da direita que tinham seus perfis drasticamente reduzido o alcance, né? E você, Marco Antônio, comemorou também? O que você achou aí? Olha, quando a gente chega numa situação em que a gente está comemorando a compra de uma Big Tech, de uma empresa de tecnologia, por um bilionário sul-africano, a gente está numa situação em que o sistema está colapsado, né? Perfeito. Porque a gente não confia em ninguém, está confiando nele, ele fala algo que nós que somos liberais ou libertários gostamos de ouvir,
porque ele defende a liberdade de expressão, ele defende o livre mercado, a livre concorrência, ele parece ser uma pessoa ponderada quando ele se comunica nas redes sociais. Então, isso é muito bom. Eu não gosto de ficar tentando também enxergar segundas intenções. Óbvio que tem qualquer bilionário, não tem bilionário bobo. Ele quer ganhar dinheiro. Bilionário não é bobo. Então, ele ganha um ambiente onde ele vai ter uma influência forte com relação às empresas dele e, óbvio, que ele vai usar isso de alguma forma favorável para o grupo dele. Ele fala que o único interesse dele com o Twitter é a liberdade de expressão, ele não tem um interesse oculto, subjacente. Mas também pouco importa, porque eu gosto de analisar a reação dos órgãos regulatórios americanos, da imprensa americana, dos partidos de esquerda lá dos Estados Unidos, os democratas principalmente, e a reação foi a mais bizarra que eu já vi na minha vida, chamando ele de racista, de branco privilegiado. Começaram a fazer esse negócio de atacar o cara com base na cor da pele dele. É algo eminentemente racista o que fizeram com ele. E preconceituoso. E é uma campanha difamatória total. E daí eles falaram que a direita conservadora americana tem falado o tempo todo com relação à própria rede social do Twitter. Falando, olha, agora ele pode manipular, ele pode fazer shadow banning, ele pode suprimir discurso de pessoas que ele não gosta, que é exatamente o que a gente observou que foi feito durante todo esse tempo com o pessoal de direita. Então, fica completamente exposto esse contrassenso, essa contradição das pessoas que estão fazendo esse discurso contrário ao Elon Musk. Se ele quiser fechar o Twitter, tanto faz, mais ou menos. Fechar. Não vai fechar, não. Pelo amor de Deus, diz muito respeito a nós todos aqui. Não, eu só tô falando que, assim, o legal disso é o livre mercado. Eu fico imaginando o Getter, o pessoal que fundou o Getter, apavorado. Você fala tão bonito, para tudo agora. Você fala tão bonito, ele fala Twitter, ele fala Getter. Tá todo mundo no Getter, tá todo mundo no Twitter, ele tá no Getter. Bonito, hein, bonito, Marco, bonito. Olha, tem um texto aqui que eu li no Twitter que eu achei maravilhoso. Que diz o seguinte: chegamos num ponto onde milhões de pessoas estão indignadas com uma rede social não pelo risco delas serem censuradas, mas pela possibilidade desta rede passar a não mais censurar pessoas que pensam diferente delas. Scaff, o monopólio é perigoso? Não vejo nenhum problema nisso, até porque se fosse monopólio, ele não teria sido autorizado a comprar. Olha só, o Twitter tem um potencial de crescimento exponencial. Ele não ia colocar 44 bilhões de dólares para perder dinheiro. Ele tem sim que ganhar dinheiro. O Twitter é uma forma de promoção, você paga para se promover no Twitter, não há problema algum. Agora, o recado mais importante não é esse. O recado mais importante é o seguinte: aquelas pessoas que criticam o Elon Musk, como o Tomé falou, precisam gerar os empregos que ele gera. Precisa ter a coragem de empreender e de gerar riqueza como ele teve. É essa que é a grande verdade. Barack Obama disse que as empresas de mídia, veja aí, hein? Sociais são projetadas para enfraquecer as democracias e há necessidade de responsabilidade e supervisão democrática dessas plataformas. Censura, né? Falou, ele quer censura, sim ou não? Fala aí, André, o que você acha? Há sempre duas formas de você restringir direito. Usou o termo democrático ou social, tenha certeza que o sujeito quer restringir algum direito seu. Então, quando o cara fala assim, liberdade de expressão democrática ou liberdade de expressão social, é uma forma polida de ele usar essa nova língua, né? Essa linguagem nova que o significado não tem nenhum sentido com a realidade e atender seu pequeno projeto de poder totalitário. Então, esse é um sujeito patético que visa aí implementar a imposição de um discurso hegemônico e tenta usar palavrinhas bonitas e sofisticadas para restringir direitos. Para falar de coisa tão horrorosa que a censura, o Elon Musk, gente, pode inclusive ser multado em $1 bilhão se não comprar o Twitter. Mas isso ele já está efetivado, né? Tá tudo certo. Na verdade, não. O que existe provavelmente, dada a gigantesca proporção aí dessa operação, o que existe provavelmente é um memorando de intenções vinculante. Então é o começo ainda vai ter auditoria, vai ter uma série de passos ainda que vão ser realizados até você conseguir finalizar. Dizem que isso daí vão alguns meses ainda para finalizar o processo de compra. Mas o que existe já são... Eu imagino que ele tenha estabelecido algumas condicionantes, que uma delas foi inclusive que gerou essa quebra ou essa interrupção da intervenção dos funcionários ou até mesmo da maneira como o algoritmo funcionava anteriormente, que gerou
o aumento de seguidores aos conservadores, aos perfis conservadores de direita no Twitter. Que vergonha, né, gente? Olha, mas foi mostrado. Eu fico tão feliz quando essas coisas vêm à tona, Tomé, né? Porque não há verdade que você consiga abafar. Liliane, eles invertem tudo. Como assim as redes sociais são projetadas para enfraquecer a democracia? Vamos pensar aqui no Brasil, se nós não tivéssemos as redes sociais para podermos saber tudo o que realmente acontece no Brasil, que era varrido para debaixo dos tapetes, onde nós estaríamos? Qual é a democracia quando você não tem liberdade de expressão? É a democracia desses países que nós vemos aí, que estão com as pessoas todas passando fome, como Cuba, como Venezuela, e entre os muitos. A Argentina hoje é um exemplo do que é a democracia. Vejam o que é a democracia na Argentina, vejam o que está acontecendo com o Chile, vejam o que está acontecendo em alguns países da Europa, quando você tem a esquerda, onde você para, como você mesmo falou, Scaf, você para de produzir riqueza. Não há como dividir riqueza sem produzir riqueza, alguém tem que produzir. Agora, todo mundo para de produzir riqueza e você quer dividir a riqueza. Então, a democracia, sim, está na liberdade de expressão, está em você poder falar o que você pensa e ouvir o que as pessoas pensam, para você poder encontrar um caminho que seja bom para a nação como um todo. Então, isso aqui é um absurdo. Barack Obama, eu acho que ele deve estar com algum problema. Foi muito infeliz. E a prova que nós tivemos que o número crescente, né, dos seguidores daquelas pessoas que são declaradamente conservadoras, esse número aumentou e nós vimos aí que hoje domina-se a rede, a maioria é o domínio dos conservadores. Bom, Alfredo, você é atuante nas redes? Não tão atuante quanto o Tomé, quanto o Marco, mas eu chego lá. Chego lá. Eu também, eu estou engatinhando, mas eu quero ir lá para a França, viu? Porque o Macron venceu as eleições, mas os votos da extrema-direita cresceram. Bom, eu quero saber de você aí, o Pociúncula. Foi usado, você sabe dizer se a Le Pen usou bastante as redes sociais, como a gente usa aqui, a direita ou não? Assim, primeiro, é engraçado, né, que os jornais noticiários, né, os votos da extrema-direita, isso é um truque retórico, né? Ela não tem nada de extrema-direita, de forma nenhuma ela representa a extrema-direita, e isso é um truque retórico da mídia, porque a mídia tenta deslocar o espectro político para extrema-esquerda, e qualquer coisa que fuja ali ao PT ou ao PSOL vai ser considerado inevitavelmente como extrema-direita. A gente tem que lembrar que a mídia já classificou o próprio Alckmin outrora como um sujeito da extrema-direita. Então, acho que a gente precisa compreender primeiro esse truque e entender que a revolta contra o Macron é justamente a revolta do homem comum contra um sistema de poder que aniquilou a capacidade de gerar emprego pelo mundo. Nós passamos desses últimos 2 anos aí com um processo de uma tirania higienista sobre disfarce de política sanitarista, destruindo os direitos civis e liberdades individuais mais básicas. Então, o que a gente teve ali foi uma revolta popular legítima a essa política totalitária do Macron, que encarna perfeitamente aí esse interesse globalista internacional. Ô Tomé, agora, o que chamou muita atenção da gente lá é que a Le Pen, ela diminuiu em muito esse número que era distante, né, em relação da direita, em relação à esquerda. Você acha que aqui no Brasil, os números que são apresentados, né, pelos jornais, pelo Ibope, reflete realmente a realidade das ruas do que se espera nas eleições? Não, tenho certeza que não. É muito claro, é só a gente olhar por onde o presidente Jair Bolsonaro passa, as multidões que levam para as ruas. Agora, por que não acontece a mesma coisa com o Lula? Por que nós não fazemos um teste de colocar o presidente numa avenida, um de cada lado, e ver o que vai acontecer? É muito claro que existe, eu acho que na forma como as pesquisas são feitas, e principalmente pela amostragem, que é uma amostragem muito pequena, que há um direcionamento para que as pesquisas deem, né, o Lula com uma quantidade de votos que claramente ele não tem. A questão é, as pessoas não estão mais acreditando nisso. Tá ficando chato, tá ficando assim, eles vão começar a se envergonhar de fazerem pesquisas que estão tão erradas, como nós vimos nas últimas eleições. E agora a gente percebe que o Lula começa a diminuir nas pesquisas e o presidente começa a aumentar, porque não tem muito para onde correr. Então, são essas as coisas que deixam o povo muito desanimado, muito cabisbaixo, que você fala, meu Deus, para onde nós estamos indo? Então, nós vemos uma coisa, mas os números dizem outra. É muito complicado. Vai ser um ano difícil. Influencia, na sua opinião, Marco? O quê? Quer dizer, quando você assiste, lê, ouve que aquele determinado candidato está liderando o tempo todo, você acha o quanto isso impacta naquele eleitor que não tem muita intimidade com a política, né? Que não é como nós aqui, que a gente respira a política, mas que fica ali, será que eu vou desperdiçar meu voto? Você acha que ainda pode ter essa leitura? Eu entendo que isso é utilizado, Liliane, de maneira instrumental
pela pessoa que está, né, liderando ou pelos polos que estão aí definidos. Não sei se isso engaja mais o pessoal que está enxergando o Bolsonaro embaixo, ativando de uma certa forma essa indignação ou as bases, porque existe um efeito psicológico nesse sentido. Você fala, meu Deus, não é possível, vamos nos engajar mais, vamos conversar mais sobre o que está acontecendo. Porque o que me deixa preocupado, e eu entendo que esses institutos de pesquisa erram muito no começo, eu só confio nas diretrizes. As diretrizes existem 2 polos, né? É Lula e Bolsonaro, e a terceira via morreu lá atrás já. Não existe terceira via. Isso daí ficou definido na pesquisa. Vai ter sempre aquele voto residual de Ciro Gomes e tal, que é tudo meio cavalo paraguaio. Eu tô com a sensação de que eu quero mais. André de Brasília, André Pociúncula, aqui no estúdio, Marco Antônio, o Scaf, o Tomé Abduch, eu, Liliane Ventura, e você aí de casa, um excelente, né, começo de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero a sua companhia no nosso próximo programa, porque aqui, ó, você faz a diferença, tá? Beijo, tchau! Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.